Os managers sempre foram uma parte importante no mundo da luta livre, e quando combinados com o talento certo, podem fazer toda a diferença. Nomes como Paul Heyman, Jimmy Hart, Bobby Heenan e Sherry Martel se destacaram justamente por isso, ajudando lutadores a encontrar aquele algo mais que faltava para chegarem ao topo. Mas, por outro lado, existem vários lutadores que poderiam ter se beneficiado muito mais se tivessem tido ao seu lado um bom manager, alguém que completasse o seu personagem e elevasse a sua carreira. Esses nomes tinham potencial para serem estrelas muito maiores do que foram. A WWE acabou desperdiçando essa chance de impulsionar essas carreiras rumo a um sucesso ainda maior. E os lutadores que a gente vai citar nesse vídeo aqui nunca tiveram um manager fixo que falasse por eles, mas sem dúvidas poderiam ter se beneficiado, e muito disso. Mas antes, galera, antes da gente prosseguir pro nosso vídeo, você já sabe, né? Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo para dar aquela moral marota pro nosso canal. Então, sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo. Ricochet. O talento atlético de Ricochet é simplesmente inacreditável. E é exatamente isso que fez dele um dos lutadores mais queridos pelo público. Mas apesar de toda essa habilidade, algo sempre pareceu impedi-lo de subir de patamar dentro da WWE. E o ponto fraco de Ricochet acabou sendo as suas promos, principalmente por ele interpretar um personagem babyface, o que naturalmente limita até onde ele pode ir no microfone. Já na AEW, a gente viu uma versão um pouco mais diferente, o Ricochet sendo tratado como um heel, o que permitiu mostrar um pouco mais da sua personalidade e fazer com que o público o enxergasse com outros olhos. Ainda assim, muita gente acredita que o que realmente poderia levá-lo ao próximo nível seria um manager, alguém que falasse por ele e elevasse o seu personagem. Agora, imagina, por exemplo, Ricochet sendo aliado ou até mesmo formando dupla com Samantha Irvin, a sua esposa, já que ele mesmo demonstrou interesse em explorar um personagem mais marcante. Sabu. O silêncio acabou se tornando uma das marcas registradas de Sabu durante sua passagem pela ECW e também em outras empresas. Ele nunca foi o tipo de lutador que se sentia à vontade com o microfone na mão. Sua passagem pela WWE aconteceu em 2006, quando a companhia decidiu relançar a marca da ECW, e os fãs esperavam muito mais de Sabu, já que ele carregava uma reputação lendária por tudo que havia feito nos tempos de glória da ECW. No entanto, sua dificuldade em fazer boas promos acabou limitando seu potencial dentro da WWE. O manager carismático poderia ter sido a peça que faltava, alguém que falasse por ele e o promovesse como uma verdadeira máquina dentro do ringue e compensasse essa fraqueza fora dele. Nia Jax, Andre the Giant, Vader e os primeiros anos de Undertaker mostraram que os monstros rios eram provavelmente o tipo de personagem mais impactante dentro da luta livre. E não é diferente para uma personagem feminina, e com o manager certo do seu lado, ela poderia se tornar uma estrela enorme. Nia Jax, por exemplo, tem se saído muito melhor em sua segunda passagem pela WWE do que a primeira, mas ainda há espaço para que ela possa se tornar muito maior. Um manager com a mesma habilidade de promoção que Paul Heyman teve no passado, ou até alguém nos moldes de MVP hoje, poderia alavancar Nia Jax, posicionando ela como a força mais dominante da companhia e explorando ao máximo o seu potencial como Monster Heel. Vladimir Kozlov. A WWE tinha grandes expectativas para Vladimir Kozlov quando chamou do território de desenvolvimento, planejando um grande push para ele. Kozlov tinha uma presença intimidadora dentro do ringue, mas sua capacidade no microfone era limitada. Seu sotaque e falta de carisma dificultavam as suas promos. No passado, personagens como Brock Lesnar estrearam com o manager ao seu lado, protegendo seu mistério e consolidando sua imagem de monstro invicto. Kozlov chegou a ter uma sequência de vitórias impressionante, participou de disputas pelo cinturão mundial, mas ainda assim, o público nunca o enxergou como uma ameaça de verdade.
o manager poderia ter sido a peça-chave para dar credibilidade e elevar a sua carreira a um outro nível. Lance Storm. Lance Storm, no auge da sua carreira, era provavelmente um dos melhores lutadores técnicos do mundo e sempre entregava muito mais do que os fãs esperavam dentro do ringue. E apesar disso, Storm ficou justamente conhecido por ter habilidades incríveis, mas pouco carisma, o que dificultava suas promos. E foi então que a WWE decidiu colocar em Lance Storm o cinturão intercontinental e permitir que ele conquistasse alguns títulos de duplas. Mas seu momentum acabou se perdendo com o tempo, e na televisão ele chegou a ser zoado por suas dificuldades no microfone, e ter um manager a seu lado para cobrir essas fraquezas poderia ter transformado Lance Storm em uma estrela ainda maior. Ahmed Johnson. Vince McMahon não gostava de ver os seus principais babyfaces com managers nas primeiras eras da WWE. Ahmed Johnson sentiu isso na pele, já que Vince McMahon via nele um futuro main eventer e o obrigava a fazer promos, mesmo que ele falasse de uma forma totalmente confusa e perdesse o foco toda vez que pegava no microfone. E a popularidade de Ahmed Johnson era alta, e poderia ter sido ainda maior se um manager babyface fizesse as falas por ele. Ahmed Johnson tinha um visual incrível e se conectava muito bem com o público em seu auge, mas suas lutas medianas e promos desastrosas acabaram condenando a sua carreira. Nathan Jones. A WWE trouxe Nathan Jones da Austrália com grandes expectativas, imaginando que ele pudesse se tornar um futuro campeão mundial. Ele chegou a ter uma parceria com Undertaker como seu mais novo protegido, mas acabou se sentindo deslocado e, de certa forma, prejudicou o momentum do próprio Undertaker. Depois, Nathan Jones teve uma jornada como heel. Ele se aliou a Brock Lesnar e Paul Heyman, que acabou representando todos os Monster Heels durante aquele breve período de um mês. Felizmente, esse foi o auge de Nathan Jones, e nunca recebeu um push solo, acompanhado de um manager que falasse por ele, ou ajudasse a construir o seu personagem nas promos. Ronda Rousey. A tentativa de transformar Ronda Rousey em uma grande estrela trouxe bons momentos e outros nem tanto. Nos primeiros anos, ela conquistou vitórias importantes e conseguiu esconder suas limitações no microfone em segmentos ao lado de outros nomes de peso. Já a sua segunda passagem foi uma grande decepção. Rousey não conseguiu se conectar da mesma forma com o público, e suas falhas ficaram ainda mais evidentes. Ela poderia ter alcançado muito mais sucesso, seguindo o modelo de Brock Lesnar, um lutador de alto nível com o manager cuidando das suas promos e promovendo sua imagem de uma forma eficiente. Chris Masters. Chris Masters chegou a ser considerado uma grande promessa da WWE quando foi chamado do território de desenvolvimento. Por um tempo, seu personagem heel, se gabando do seu físico e dominando adversários com Master Lock, funcionou muito bem, mas infelizmente o público acabou se cansando dele, já que Masters não evoluía e nada era feito para manter o interesse em seu personagem. Ter uma manager feminina como par romântico ou um hype man que fizesse as promos e exaltasse as suas qualidades poderia ter levado Chris Masters muito mais longe. Quem sabe até no cenário do Main Event. Braun Strowman. A última fase de Braun Strowman na WWE trouxe até algumas lutas divertidas, mas ele estava longe de chegar ao topo do roster devido a alguns pushes anteriores. Em seu auge, Braun Strowman era visto como um dos maiores trunfos de Vince McMahon e chegou até a conquistar o cinturão universal graças a isso. E hoje, com um elenco mais profundo e competitivo, é muito difícil imaginar que Braun Strowman tivesse um outro push ao Main Event. No entanto, o manager poderia fazer uma grande diferença e ter alguém ao seu lado para lembrar constantemente aos fãs que Braun Strowman é um verdadeiro monstro poderia ter sido a peça que faltava e iria fazer bastante diferença antes dele ser demitido. Mas então, galera, chegamos no final do nosso vídeo, então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!